Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, o som que você vai ouvir aqui é o som de pessoas orando, pessoas clamando. Eu estou no monte, num propósito que eu levantei a Deus. E essas pessoas estão aqui, elas oram, elas buscam por ela ou por um familiar, por um ente querido, por algum conhecido, porque elas tiveram uma inconformidade na vida delas e elas não querem que aquilo continue. Então por isso elas estão aqui, porque elas querem uma mudança e elas oram a Deus, elas pedem, elas fizeram um propósito de estar aqui. E eu quero falar hoje especificadamente sobre propósito, ou sobre quebra de propósito. Quando eu determinei esse propósito com Deus de estar aqui durante as quartas-feiras pela manhã, enquanto isso não era um propósito, nada acontecia, eu vinha sem problema nenhum. Quando eu determinei com Deus que seria isso um propósito, o inimigo ele começa a atuar, ele começa a querer impedir para você quebrar esse propósito. E eu quero tomar como base o livro de Daniel. Quando Dário ele toma a Babilônia, em Daniel 6, ele constitui 120 sátrapas, 120 governadores, e dentre esses 120 tem 3 presidentes, Daniel está entre eles. E Daniel se destacava, o rei gostava das atitudes de Daniel, da postura de Daniel. E então aqueles outros homens queriam tirar Daniel daquela posição, queriam destruir Daniel. E o que eles fizeram? Eles convenceram o rei a firmar um decreto. E esse decreto impedia que durante 30 dias alguém orasse a Deus ou alguém pedisse a qualquer coisa se não fosse ao rei. E eles encontraram ali uma forma de pegar Daniel, porque Daniel tinha um propósito. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele entrava no seu quarto, dobrava seu joelho, levantava suas mãos em direção a uma janela que estava voltada para Jerusalém, e ali ele orava a Deus. Ele não abria mão do seu propósito. Então, o que aqueles homens fizeram? Vamos quebrar, vamos fazer ele quebrar esse propósito. Vamos falar com o rei que ele foi contra o decreto. E fizeram isso. Daniel foi preso, porque havia um decreto, havia uma lei, mas ele não abriu mão do seu propósito. Meu amigo, minha amiga, é isso que o inimigo ele quer. Ele quer que você quebre propósito. Ele quer que você corte a sua ligação com Deus. Porque o propósito ele é isso. Ele é um acordo, ele é um contrato que você faz isso trazendo para uma linguagem mais clara. E aí, o que acontece quando você faz uma quebra de contrato, uma quebra de propósito? Você paga multa, você é penalizado. E aí quando você firma um propósito com Deus e o inimigo ele quer que você quebre esse propósito, ele não só quer que você quebre, ele quer cortar o seu vínculo com Deus. Ele quer cortar aquilo que te faz, o acordo que você teve com Deus. Tenha como exemplo uma tomada ligada a um eletrodoméstico e a tomada. E a parede, onde está, né? Olha o interruptor. O diabo, ele não quer somente desligar essa tomada da parede para cortar a energia, não. Ele quer desligar e ele quer cortar o fio, picotar o fio para que você tenha mais trabalho para voltar a ter aquele contato. Olha, se você faz um propósito, se você tem um propósito, não permita que o diabo ele quebre esse propósito que você tem. Continue com ele, fique firme, porque com certeza está muito próximo de você ter a tua resposta. Seja um propósito de jejum, de oração, eu não sei qual é o seu propósito, mas persevere, permaneça nele, porque Deus ele vai te honrar, assim como ele honrou Daniel, e Daniel foi jogado na cova dos leões e nada aconteceu com ele. Ele não deixou de ser jogado na cova dos leões, mas Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, e assim será na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz, Deus abençoe.